tarde. Vou falar sobre o roteamento do Evangelho. Né? Tem Atos 6, terceiro até o 16. Né? E fala a história de Paulo, né? Que eles tinham um trajeto para pregar, só que o Espírito Santo os mandou, né, para outro lugar. Né? Antes de vir, né, é bom olhar a Deus e pedir entendimento para a gente entender o que Ele quer falar com a gente. Eu sou o poderoso Pai, obrigado por falar conosco no estudo de hoje. Abre nossa mente para entender a tua vontade. Obrigado por tudo, Pai, por tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. E, se a gente ler um pouco antes, né, fala sobre Timóteo, né? Que Paulo chegou em Derbe, em Listra, né? E ele conheceu o jovem Timóteo, né? Que era filho de Judeu crente. E o pai era de outra etnia, né? Que era grego. Então, o contexto antes fala um pouco sobre a história de como Paulo conheceu Timóteo. Fala também sobre Listra e Icônio, né? Dá bom testemunho de Timóteo. Paulo, né? Vendo que esse jovem tinha um bom testemunho, né? Queria que Paulo e Timóteo fossem uma companhia dele, né? Para suas viagens, né? Aí isso se circuncisou, né? Por causa dos judeus daquele lugar, né? Para não ver escândalo, né? Pois todos sabiam que o pai dele era grego, né? Então, a questão judia, né? Para evitar coisas, né? Circuncisou. Paulo passou por várias cidades, né? Entregava aos irmãos a decisão de tomar pelos apóstolos, né? Previsto de Jerusalém, para que observasse, né? Então, existia uma sincronização, né? Assim como você cria conexão com outro equipamento da rede, né? Tem que ter uma sincronização. Então, Paulo fez um broadcast, né? Para cada igreja, para cada lugar, e enviando mensagem, né? Para que ela observasse. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentavam muito. Então, essa comunicação para todas as igrejas, né? Trouxe mais fé, né? Então, quando a comunicação dá sucesso, então ambos receptaram as informações. Então, por exemplo, eu tenho uma rede, né, de e-mail, né? Eu quero informar cada pessoa da minha empresa, a pessoa quer informar, eu venho e-mail para cada pessoa da empresa, né? Que está proibido, né? Comer durante o trabalho. Tem que, quando for comer, tem que sair do computador, do local onde você está trabalhando, para comer em outro lugar. Então, assim como teve isso aí da decisão do apóstolo, também o superior da empresa, né, avisaram para cada funcionário para não fazer isso. Então, quando há comunicação no local dá sucesso, tem menos chance de dizer, não sabia. Então, com essa comunicação que Paulo fez às igrejas, né, no local onde passava, né, cada uma soube o que os superiores, né, que são os apóstolos, qual foi a lição dele, né? Paulo mandava qual foi os mandamentos, né, os protocolos, né, que os apóstolos eles se reuniram, né, e protocolaram, né? Assim cresceu a fé, dia a dia, e aumentaram o número, né? Então, uma boa comunicação traz o que? Fortalecimento e aumenta o número, né? Então, tanto a qualidade quanto a quantidade fica maior. E vamos entrar no ponto do tema de hoje, né? Que é a questão do roteamento do Evangelho, né? Que é o versículo 6, né? Eu tenho na tela eu tenho circuito, missão 30, né? Status, relacionamento de tráfego, né? Se a gente botar no protocolo HTTP, vamos ler primeiro a mensagem aqui, né? O percorrer da região Frio Galata. Pensa que o Frio Galata seja um roteador, tendo sido impedido pelo Espírito Santo. Pensa que o Espírito Santo seja o falho, seja algum administrador ou qualquer coisa relacionada. Né? Vamos pensar como o administrador.
O administrador da rede não quer que os computadores locais não acessem esse ponto porque ele não está configurado. Assim foi para o Espírito Santo. O Espírito Santo e o administrador do Evangelho, né? Ele que roteia a rede, né? Ele que faz o caminhamento certinho, né? Define, né? Dá conhecimento a todos, né? Da rede. Então o Espírito Santo sabia que não era o momento, né? Que aquele pacote chegasse até o local, o pacote da pregação até Gigalata, né? Para pegar a palavra na nuvem de asa. Então o Espírito Santo, né? Impediu que Paulo, né? Chegasse até aquele local para pregar o Evangelho, mas sabemos que tudo que Deus impede, que Deus pede, é porque Ele sabe, né? Ele é um atributo de Deus, né? É onisciente. Ele tem todos os dados, ele sabe o contexto ideal para a mensagem ser passada, né? Até mesmo a questão do Evangelho, né, tem que ser passada no momento certo, né? Chegando perto do início, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, outro bloqueio, né? Então, foi bloqueado, não foi permitido que o tráfico chegasse até lá. E não contando nada nisso, fora para hoje, né? Então, dois locais que Paulo foi bloqueado pelo administrador de rede, né? Então, o pacote passou, quando chegar perto do roteador lá, foi bloqueado. Então, são vários países também na nossa vida, né? Outra vez a gente quer tentar chegar no roteador, só que o Espírito Santo fala assim, essa rota não está boa, essa rota não está pronta. Então o Espírito Santo, que conhece todas as coisas da gente, ele impede, né, bloqueia o pacote chegar até o local. Vou passar aqui o lado aqui. Então é o versículo 6, né, que é o acesso negado do file, que são a tentativa de conexão, né? Paulo tenta retirar o tráfego para a Ásia e Bitinia, né? E para chegar a esse local, mas não deu certo. Regra do file. O Espírito Santo atua como um administrador de rede, né? Configurando a CL, uma Access Control List, né? Que é uma lista de controle de acesso, onde eu posso permitir ou não se um determinado IP, determinado MAC ou algum tipo de parâmetro para filtrar se pode ou não. Então o Espírito Santo, né, bloqueou, né, colocou no seu ACL, né, para que não fosse permitido ir até lá. O motivo do técnico, né, o motivo do nosso Deus que é inteligente, né, é a otimização de tráfego. Né. O Admin, né, que é o Espírito Santo, né, sabia que aquele segmento de rede não estava pronto ou que havia prioridade crítica no local. Né. Então, Deus sabe o melhor para nós, né? Ele tem todos os dados, sabe como otimizar, né? Como deixar a pregação do Evangelho se expanda maior. Então, o Espírito Santo permitiu, né? Que fosse negado, né? Aquele acesso. Nova rota disponível, né? O versículo fala, né? Que à noite, né? Paulo teve a visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude nós. Né? Então, o Espírito Santo ouviu aquela oração daquele homem, né? Pedindo que chegasse a mensagem até a Macedônia. Né? E assim que Paulo teve a visão, né? Então, Deus não deixa ninguém enganado, né? Deus sempre coloca meios para que as pessoas entendam o que ele quer fazer. Só que muitas vezes, né, não conseguimos entender, porque por alguma vez se tentar ir uma rota errada, né? Tentar acessar um lugar errado, né? E acaba confundindo, né? Mas quando o Espírito Santo, né, chega na nossa vida e mostra o caminho, a rota certa, conseguimos chegar até onde Deus quer. Mas também procurando partir para aquele destino, incluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Então, essa rota que Deus queria que eles fossem primeiramente. Né? Então, durante a noite, né, Paulo recebe uma autorização dinâmica de roteamento do SPF, né, ou PGP, né, um dos dois. Então, Paulo, né, através da visão, sobre qual era a rota que ele devia ir. Né? Então, ele foi pedido de ir para a Ásia, né, para os locais que ele tentava ir,
e chegou a notificação, né, do Espírito Santo, né, qual caminho ele deveria ir, né, para chegar no destino, né. Então, Hunter Smith, que foi a visão do Macedônio, né, funciona como um pacote elo, né, no OSPF, né. Então, o OSPF manda o elo para cada rota, né, dizendo estou aqui para ter comunicação, né, anunciando a nova adjacência disponível, né. Outra coisa que eu vou pontuar é a convergência, né. A equipe concluiu imediatamente que Deus os chamava. A notícia de chamado, a resposta foi mínima, né? Então, assim, Deus quer que nós também sejamos, né? Que a notícia entre ele entre ele e nós seja baixa, seja 0 milissegundo, né? Deus quer que o tráfego da nossa rede, né? O tráfego da nossa vida, né? Seja rápido, né? Não seja, pode ser amanhã, pode ser depois. Então, Deus quer que o nosso chamado, né? O chamado dele, nossa resposta seja mínima. Novo segmento, né? O OGS salta de continente, né? Vai para a Ásia, vai para a Europa, né? Então, troca de segmento. O 11, né? Tendo, pois, navegado em Troade, fomos diretamente para Samatratócia e no dia seguinte a Neápolis. Ali fomos a Filipe, cidade de Macedônia, né? Chegar ao local. Primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Vou ler até o 13, né? O 13, depois o 14, né? No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então acharam um ponto, né, de se reunir. E assentando-nos, falamos às mulheres que havia se reunido ali, né? Então, veja como Deus é maravilhoso, né? Deus permitiu, né, um momento para a pregação do Evangelho, né? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, né? Então, aconteceu o head check, né? Então, o head check aqui é quando tem tipo assim, uma perda de mão entre dois pontos, né? Então, tipo, o computador e um website na web, né? Então, tem um protocolo TCP, tem esse head check, né? Onde você tenta sincronizar um outro equipamento para ter conexão. Sincroniza, outro equipamento aceita a sincronização e depois dá o ARC, né? Que é a tecnologia. Então, assim também acontece com Lídia, né? Teve esse aperto de mão, né? Quando vê a mensagem de Deus. O porte ski, né? Que é o que escreve de porta, né? Paulo vai à beira do rio e procura onde há sinal, né? Que é o que? O lugar de oração. Escrevimento. Destine porte, né? Que é a lista de portas, né? Lídia já estava em modo de escuta, né? Então, é igual um servidor quando está esperando, né? Clientes para se conectar, né? Temente a Deus, aguardando nada, né? Então, assim como eu abro uma conexão, né? Eu boto assim, Lídia como servidor que escuta dados e Paulo como a mensagem, né, como sendo enviada para esse servidor, esse processando e aguardando dados. Então, Lídia estava aguardando já, estava no modo de escuta, aguardando a pregação, né, da mensagem, né, que fala que ela é temente a Deus. Então, uma pessoa que é temente a Deus sempre está no modo de escuta, sempre está escutando os dados que vêm de Deus, né. Então, por exemplo, se eu tiver um servidor, né, eu não posso deixar que todo cliente entre no meu servidor. Então, eu diria que Lídia, né, teria dentro do seu servidor um file, uma coisa que bloqueasse qualquer outra coisa se eu escutasse a palavra de Deus, aguardando a mensagem de Deus, porque eu não posso deixar qualquer coisa entrar ali. Eu tenho que ter um file, né, de mim, uma parede que bloqueia coisas que não deveriam entrar na minha vida e ser temente a Deus. Autenticação, né? Autenticação na rede, né? Muito. O próprio Deus, né? O admin, o sistema admin, né? Concede credenciais, as credenciais e abre
sessão no coração. Então, ele concede a credenciais e abre a sessão no coração. Não foi força bruta, foi acesso privilegiado, né? Então, Deus não faz a pessoa entrar por força bruta. Ele concede a sua graça, né? E abre o nosso coração. Então, assim foi com nossa Lídia, né? Assim também pensa em nós. Devemos deixar que Deus conceda os credenciais e que abra a sessão para Ele. Que a gente permita que nosso coração seja concedido essa credencial que é a graça. E que a gente abra o coração para que Deus vive em nós. Vamos continuar lendo aqui o versículo, né? O Senhor lhe abriu o coração, né? Para que estivesse atento ao que Paulo dizia, né? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julga que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar em minha casa. E nos protegeu a isso. Então você vê que, através de um redirecionamento de porta, né? Ou de pacotes, a mensagem chegou à pessoa que no momento precisava, né? Então não foi somente ela que foi transformada, foi a casa dela que foi totalmente transformada. Então a pregação do Evangelho é assim. Às vezes nós temos um plano, às vezes manda outra. Pessoal, às vezes a gente tem um compromisso, 8 horas tem que estar aqui e tal, não posso, estou muito ocupado, e Deus abre uma forma para a gente estar, tira esse empecilho e a gente consegue estar conectado ao Senhor. Um novo nó integrado. Com a conexão estabelecida, a estrutura da rede é expandida permanentemente. Né? Então, mídia recebe o download, né? Recebe a mensagem, após ser visto com sucesso. E a hospedagem, né? A casa de torna-se um novo servidor local, igreja infinita. Né? Então, a rede, né? A rede da pregação de evangelhos teve um novo servidor local, né? A igreja local, né? E assim foi expandindo, né? Outro servidor, outro local, assim está crescendo o evangelho e vira um grande nó, né? E todos nós são centralizados, né? Em Cristo, né? Vou pensar, tipo assim, eu não posso mostrar aqui hoje, mas eu acho que não está na imagem, né? Pense num um servidor local conectado ao switch e dentro do switch tem vários computadores que conectam diretamente com esse computador. Então tem o servidor principal, que é Deus, aquele que concede credenciais, né? Consegue acesso, e os servidores pequenininhos, né? Que são a hospedagem, né? A igreja, né? Locais. Então, um nó, né, da rede, né, vem crescendo. E hoje, né, temos igrejas em vários lugares, né? E muitos estão recebendo download, né? Estão recebendo esses dados, né, da palavra de Deus, a pregação, esses pacotes de rede, né, de Deus. O primeiro nó da rede está online, né, na Europa, né? E pronto para replicar os dados para outros clientes. Então, eu começo hospedando um servidor aqui e vou expandindo para replicar mais ainda a mensagem de Deus. Que seja um servidor, né? Uma hospedagem da graça de Deus no nosso coração. Que a gente receba o download desse pacote que é a palavra de Deus. Receber com sucesso, não receber com falha, né? Porque do que adianta receber esses pacotes, né? Receber essa palavra de Deus e não consumir completamente, não processar totalmente. Porque se eu pegar uma informação e não processar, por exemplo, eu tenho um arquivo disso no meu servidor. Se eu não processar todos os dados que são, meu Deus do céu, que são essenciais, eu vou acabar perdendo informações. Por exemplo, eu tenho a autenticação de login e senha. E no disso vem a senha e o login. Eu tenho que usar essas duas informações, não posso usar só a senha. Então nós também temos que ter essa senha. Eu receber os pacotes com sucesso e processar nosso coração. Amém? Então essa mensagem de hoje, né? Que Deus abençoe cada um. Eu sei que foi bem curto, né? É uma mensagem mais, eu sei que vai demorar mais ainda, né? Mas eu vou fazer mais mensagem
iguais a essa. Né? Então vamos orar e agradecer a Deus por essa mensagem, né? Que pensa, né? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor, obrigado por essa mensagem tão linda, Senhor. Tem sido assim, hospedagem, Senhor. Um lugar que acolhe as pessoas, Senhor. Um servidor que acolhe, Senhor, o teu dado, Senhor, que te bloqueia, Senhor, todo o mal. Senhor. Obrigado, Senhor, por me dar esse conhecimento e por essa mensagem que o Senhor permitiu que hoje chegasse a várias pessoas. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa todos. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa foi a mensagem de hoje, né? Deus abençoe cada um. Que sejamos direcionados pelo Espírito Santo, né? Que a gente não vá por ventos de doutrinas ou por nós próprios, né? Que seja guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.